Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é fibromialgia e eu estou recebendo o Dr. Eduardo Souza, o coordenador do Serviço de Reumatologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bom, Thales? Um prazer estar aqui com você e com os sócios da Sociedade Mineira de Reumatologia e os pacientes que acompanham as mídias sociais da SMR. Ótimo. O tema de hoje é fibromialgia e eu acho que a primeira pergunta que os pacientes têm sempre é o que é a fibromialgia? Então, a fibromialgia ela é considerada como um distúrbio de dor crônica. Então, fundamentalmente, o principal sintoma que caracteriza o paciente com fibromialgia é uma dor crônica, músculo-esquelética, ou seja, uma dor do aparelho locomotor. Os pacientes muitas vezes relatam como uma dor muscular, ora uma dor óssea, uma dor articular, enfim, né, das estruturas do aparelho locomotor, e acompanhadas de pelo menos outros 3 elementos muito comuns a esses pacientes, que são o distúrbio do sono, a dificuldade muitas vezes de concentração, de memória e a fadiga, que são os sintomas comuns, além dessa percepção de dor que o paciente tem. Em relação a quem pode ter a doença, geralmente são todas as idades, acontece mais frequente em algum gênero? A doença é mais comum no gênero feminino, ela predomina no gênero feminino. E a época de início mais comum é por volta de 30 a 50 anos de idade. Embora ela é descrita em pessoas mais idosas, é descrita em adolescentes e mesmo em crianças. Mas a época de início mais comum é nessa faixa etária entre 30, 50, 55 anos de idade. E aí isso é uma dúvida frequente, né? Porque às vezes os pacientes mais idosos também sentem dor e eles acham que não podem ter fibromialgia, né? Mas pode acontecer em qualquer idade, né? E uma outra Exatamente. dúvida que é bastante frequente é se a doença ela é autoimune ou não. Não, nós não consideramos a fibromialgia como uma doença autoimune. A compreensão da fibromialgia passa pelo entendimento de que o órgão nosso que percebe a dor é o nosso cérebro, né? Então, o cérebro, junto com os nervos que estão espalhados por todo o corpo, fazem parte de uma unidade que percebe a dor e modula, né? Organiza essa dor, né? Diminui a sua intensidade. No paciente com fibromialgia, por diferentes motivos, né, anormalidades em substâncias químicas que percorrem essas vias, o paciente percebe uma dor de uma forma exacerbada e o seu cérebro tem dificuldade de diminuir a intensidade dessa dor. É como se houvesse um mau funcionamento, né, uma regulação diferente, anormal, do sistema que controla a dor na gente. Então, o paciente fica ali persistentemente sentindo a dor a estímulos pequenos ou mesmo ausentes, né? Uma dor de caráter contínua, constante. Então, os principais sintomas aí são as dores, né, musculoesqueléticas. E aí o paciente, quando ele chega no reumatologista, né, que é o especialista principal que vai tratar a fibromialgia, ele vai precisar fazer algum exame específico para dar o diagnóstico? O diagnóstico da fibromialgia ele é fundamentalmente clínico, né? Baseado na característica dos sintomas e nos achados do exame físico. Ou seja, então aquele paciente que tem uma dor de natureza crônica, na dor crônica é aquela que tem pelo menos 3 meses de evolução. É uma dor que ocorre de uma forma espalhada pelo corpo, né? A presença de sintomas como a fadiga, que é aquele cansaço que não melhora, como o paciente estivesse persistentemente cansado, tivesse feito algo que lhe trouxe uma exaustão e aquela exaustão continua ao longo do dia. Distúrbios do sono, muitas vezes dificuldades de memória. O paciente com fibromialgia, ele costuma ter muitos sintomas em diferentes áreas. Então, o paciente queixa muitas vezes de dores de cabeça, sintomas gastrointestinais, né, dor abdominal, ora o intestino está preso, ora o intestino está solto. Então, quando você se identifica com uma pessoa com essas características, você começa a pensar, a formular esse diagnóstico de fibromialgia.
E no exame físico do paciente com fibromialgia, o habitual é não encontrar nenhuma anormalidade, ou seja, o movimento das articulações é livre, o movimento do aparelho locomotor é livre, não há limitação, não há presença de inflamação nas articulações. Então, o exame físico normal, exceto a palpação do corpo do paciente com fibromialgia, é muito doloroso. Então, o paciente sente muita dor à sua palpação. Então, primeiramente, é caracterizar em bases clínicas e do seu exame. E os exames complementares e, ocasionalmente, os exames de imagem, eles podem te ajudar a separar outras doenças que podem dar sintomas semelhantes da fibromialgia ou mesmo acompanhar o paciente portador de fibromialgia. Mas nós não devemos considerar um diagnóstico de exclusão. Aí eu tenho que afastar todo e qualquer tipo de situação para reconhecer um diagnóstico de fibromialgia. Não, ele pode ser reconhecido com base nesses elementos clínicos, um exame físico normal e a ausência de anormalidades nos exames complementares que justifiquem aquele quadro clínico do paciente. E isso é importante destacar, né, Eduardo, que não é uma doença que vá deixar sequelas, né? Os pacientes eles geralmente sentem tantas dores que eles ficam com medo de ficar com alguma deformidade, mas com frequência o paciente ele sente dor, mas ele não chega a ficar com alguma deformidade, né? E você bem explicou aí que a gente não faz com diagnóstico de exclusão, mas é frequente que em outras doenças elas possam ter sintomas semelhantes, né, com a fibromialgia. Sim. Como ela provoca, como o sintoma principal é a dor, né, nas estruturas do aparelho locomotor, outras doenças reumáticas eles podem se apresentar de uma forma semelhante. A própria artrite reumatoide, o próprio lúpus eritematoso, em pacientes mais idosos a osteoartrite, até doenças não reumatológicas, né, como o hipotireoidismo, por exemplo, pode dar sintomas semelhantes. Então, por isso que a habilidade, né, na interpretação dos sintomas e no exame físico do paciente é importante, associado a alguns exames complementares que afastem essas outras condições. Embora, como a gente bem sabe, assim, é comum pacientes que tenham outra doença, em especial as doenças do aparelho locomotor, doenças reumáticas, né, autoimunes, como a própria artrite reumatoide, o lúpus eritematoso, a espondilite anquilosante, muitos pacientes com essas doenças apresentam também um quadro de fibromialgia associado. Isso é especialmente importante reconhecer nesses pacientes, porque muitas vezes você tem um bom controle da doença de base, né? Por exemplo, artrite reumatoide, ou seja, você consegue estabelecer um bom tratamento, percebe pelo exame clínico e laboratorial que o paciente está bem controlado da doença, da artrite reumatoide, mas ainda assim queixa de muitas dores, queixa de muita fadiga. Então, nesses pacientes é importante reconhecer a presença da fibromialgia para que não haja um equívoco de aumentar progressivamente o tratamento da outra doença, no caso artrite reumatoide ou lúpus como exemplo, e sim seja abordado esse reconhecimento e tratamento da fibromialgia que pode estar associada nesses casos também, né? A gente sabe que a fibromialgia ela pode vir de uma forma isolada, ou seja, o único problema que justifica as dores do paciente, mas ela pode vir associada a outras doenças reumáticas como essa que nós já citamos. Isso é bastante importante, né? Porque às vezes o paciente ele tem lá uma artrite reumatoide junto de uma fibromialgia, às vezes ele mantém um quadro de dor, não pela doença, né? Não pela artrite reumatoide, mas mais pela fibromialgia. E se o médico não identificar isso, ele pode receber um tratamento a mais, né? Receber mais imunossupressão e por aí vai. E em relação ao tratamento, como nós fazemos? O tratamento, como na maioria das situações na medicina, ele deve ser dividido naquele tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico, né? Ou seja, o tratamento em que nós não utilizamos os medicamentos e o tratamento com a prescrição de medicamentos. Naquele tratamento, as opções de tratamento sem medicamentos constituem aquele tripé básico da saúde, né? Uma boa nutrição, uma boa alimentação, uma dieta adequada, exercícios físicos regulares e uma boa qualidade do sono. Então, esses três aspectos são os mais importantes de serem abordados no tratamento não farmacológico. Além da própria educação do paciente, né, sobre o que é a sua doença,
aquele aspecto que você mencionou sobre, apesar do incômodo da dor, apesar de todo o incômodo que o paciente sente, não é uma doença que evolui com deformidades, ela tem um comportamento benigno. Então, a vida do paciente, né, a sua estrutura do aparelho locomotor vai estar preservada ao longo do tempo. Então, educar o paciente é um aspecto muito importante no tratamento não farmacológico. E sobre os medicamentos que possam atuar nos principais sintomas, medicamentos que controlem a dor, analgésicos, por exemplo, em momentos adequados, não de uma forma contínua, mas nos momentos de exacerbação. Medicamentos que melhorem a qualidade do sono, medicamentos que atuam na dor sem ser propriamente um analgésico, como antidepressivos, né, moduladores do sistema nervoso, como os anticonvulsivantes. Então, esses medicamentos podem ser usados para o manejo da dor e desses outros principais sintomas que o paciente com fibromialgia apresenta. E você mencionou aí que tem os 3 pilares, né? Controle do sono, exercício físico e dieta. Tem algum alimento que seja proibido para os pacientes com fibromialgia? Ou é só uma alimentação mais saudável mesmo? Então, são os princípios de uma alimentação saudável que promovam, né, um bom estado nutricional. Para os pacientes que estão acima do peso, é sempre importante buscar um controle do peso, né, porque o sobrepeso ou a obesidade interfere negativamente na saúde como um todo, e nos pacientes com fibromialgia isso não é diferente. Então, esse é o principal papel da alimentação. Não existe um alimento proibido, mas uma alimentação saudável, né? Então, evitar os excessos de açúcares, de gorduras, de frituras, de alimentos ou produtos industrializados, né? Então, quanto mais equilibrada, né, a alimentação do paciente, isso vai repercutir na saúde dele como um todo. E em relação à prevenção, existe alguma estratégia que possa prevenir o surgimento da fibromialgia? Então, talvez assim, a introdução ao longo da vida, né, de forma precoce desses bons hábitos de vida que nós comentamos, certamente é um fator de proteção à nossa saúde como um todo, inclusive da parafibromialgia. A fibromialgia não tem uma causa única, né, uma causa conhecida, mas a gente sabe que existe uma agregação familiar de pacientes com fibromialgia. Então, se eu já identifico a presença, por exemplo, de fibromialgia em outras pessoas da minha família, eu já procuro, já desde cedo, ter um hábito de vida adequado em relação ao exercício físico, à alimentação, à higiene do sono, né? As boas práticas, né, que levam um sono de qualidade. Então, de uma forma a evitar o excesso de bebida, o não fumar, que na verdade não são medidas específicas para a prevenção da fibromialgia, mas repercutem na nossa saúde como um todo. Você tem algumas últimas palavras para dizer para os pacientes? Sim, é saber que a fibromialgia é uma condição que, por maior incômodo que ela possa trazer na sua vida, mas ela tem uma evolução benigna, então você não deve deixar de ter nenhum tipo de planejamento, de sonho, de metas, né, a atingir na sua vida, antes pelo contrário, o objetivo de qualquer tratamento, e o da fibromialgia em especial, é que você preserve a sua qualidade de vida e todos os seus objetivos. Procurar bons profissionais, não sair fazendo qualquer tipo de tratamento, né, que você encontra em internet, como curas milagrosas, algo que seja imediato, não vá atrás desse tipo de tratamento. Procure um bom profissional e siga essas orientações. E o paciente com fibromialgia, ele tem que ter uma atitude muito ativa, né, em relação ao tratamento. Ele tem que ser proativo, ou seja, se o exercício físico é orientado, ele deve buscar aquilo com bastante dedicação, com disciplina, porque a gente costuma, de tudo que nós falamos, talvez a principal arma para o tratamento da fibromialgia seja um exercício físico continuado, iniciado de uma forma lenta, progrida de uma forma gradual, mas o paciente tem que estar próximo ao exercício físico. Costuma falar que sem exercício físico não há como tratar um paciente com fibromialgia. Então, isso tem que ser o principal objetivo do paciente e do médico. Muito obrigado, Eduardo.
Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhe para a gente levar essa informação para mais gente.